Queridos amigos, muita paz a todos, uma alegria imensa estarmos juntos mais uma vez para mais um momento de reflexão, mais um momento de trazer lembranças e ensinamentos do nosso querido Evangelho, da mensagem de Jesus, da nossa tão amada doutrina espírita. Sejam todos muito bem-vindos para mais esse momento. Meu nome é Eduardo Ferreira, para aqueles que não me conhecem. Nós vamos ter a oportunidade de traçar aqui alguns comentários, algumas considerações a respeito do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata sobre perda de pessoas amadas, mortes prematuras. E um outro tópico, se fosse um homem de bem, teria morrido. Que são textos muito interessantes do Evangelho segundo o Espiritismo, que vamos entretecer aqui algumas considerações com os amigos nesse espaço que temos. Sejam todos muito bem-vindos, recebam muita paz e muita harmonia, que Deus abençoe a todos. Nós vamos ler uma página de um livro de Chico Xavier e logo em seguida faremos uma oração. É do livro Fonte Viva do Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier. E a página diz o seguinte: Pai nosso. Pai nosso, disse Jesus, e Emmanuel esclarece: a grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós que lhe recebemos as lições divinas. Cada palavra dentro dela tem a fulguração de sublime luz. De início, o Mestre Divino lança-lhe os fundamentos em Deus, ensinando que o supremo doador da vida deve constituir para nós todos o princípio e a finalidade de nossas tarefas. É necessário começar e continuar em Deus, associando nossos impulsos ao plano divino, a fim de que nosso trabalho não se perca no movimento ruinoso ou inútil. O Espírito Universal do Pai há de presidir-nos o mais humilde esforço na ação de pensar e falar, ensinar e fazer. Em seguida, com um simples pronome possessivo, o Mestre exalta a comunidade. Depois de Deus, a humanidade será o tema fundamental de nossas vidas. Compreenderemos as necessidades e as aflições, os males e as lutas de todos os que nos cercam, ou estaremos segregados no egoísmo primitivista. Todos os triunfos e fracassos que iluminam e obscurecem a terra pertencem-nos de algum modo. Os soluços de um hemisfério repercutem no outro. A dor do vizinho é uma advertência para a nossa casa. O erro de um irmão, examinado nos fundamentos, é igualmente nosso, porque somos componentes imperfeitos de uma sociedade menos perfeita, gerando causas perigosas e, por isso, tragédias e falhas dos outros afetam-nos por dentro. Quando entendemos semelhante realidade, o império do eu passa a incorporar-se por célula bendita à vida santificante. Sem amor a Deus e à humanidade, não estamos suficientemente seguros na oração. Pai nosso, disse Jesus para começar, Pai do universo, nosso mundo, sem nos associarmos aos propósitos do Pai, na pequenina tarefa que nos foi permitida executar, nossa prece será, muitas vezes, simples repetição do eu quero, invariavelmente cheio de desejos, mas quase sempre vazio de sensatez e de amor. Emmanuel. Depois desse texto, então, desse belíssimo texto do Espírito Emmanuel, através da obra de Chico Xavier, vamos então fazer uma oração. Amado Mestre Jesus, Senhor das nossas vidas, muito obrigado por esse momento de paz, de tranquilidade, de fraternidade. Que possamos, Mestre querido, conectados ao Teu pensamento de amor, fazer reflexões, relembrando os ensinamentos da Tua doutrina de luz, para que a Tua mensagem de paz seja em nossas almas. Sê conosco, Senhor da vida, muito obrigado por tudo, graças a Deus. Bom, meus amigos, então, como dissemos, nós vamos fazer uma reflexão sobre alguns textos que estão no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente referindo-se à questão da morte, perda de pessoas amadas, mortes prematuras, por que pessoas de bem muitas vezes morrem e pessoas más continuam vivendo,
Por que essas questões? Vamos, nesse pequeno espaço de tempo, trazer algumas reflexões a respeito, ok? Que Deus nos abençoe a todos. Deixem seus comentários aqui embaixo do vídeo. Se inscreva no canal, aqueles que puderem, ativem o sininho para que o canal da instituição possa crescer e se multiplicar e mais pessoas possam ser atingidas, possam ter acesso à mensagem que a doutrina tem para oferecer, ok? Então que Deus nos abençoe. Quando nós falamos a respeito da morte, nós estamos nos referindo a uma realidade que faz parte da vida de todos nós. É uma fatalidade da vida, é uma certeza da vida material, é a morte. Todos nós iremos morrer. Nós não sabemos como será a nossa vida, o que passaremos na Terra. Algumas pessoas têm determinadas doenças, outras têm outras doenças. Algumas pessoas têm uma família de um jeito, outras têm uma família de outro. Algumas pessoas têm talento para uma área, outras têm talento para outra área, têm determinado emprego, outros têm determinadas outras tarefas. Cada um tem uma realidade diferente. Mas há um fato que acontece com todas as pessoas, e esse é o fenômeno da morte. Esse chegará para todos nós. Todos passaremos pelo fenômeno da morte física para atingir a imortalidade, a vida espiritual logo depois. Do ponto de vista material, da vida física, a morte, ela é um fenômeno biológico que acontece com todas as pessoas. Todas as pessoas que passaram pela Terra morreram. O corpo morreu, o espírito, obviamente, que é eterno, mas o corpo morre. E isso faz parte da vida de todos. Todos que passaram pela Terra tiveram seu dia de desencarnação, assim como nós também teremos o nosso. E exatamente por ser um fenômeno universal, é que nós não devemos temê-lo. Se Deus assim o fez, Ele sabe por que fez. Então, nós devemos entender e aceitar a morte como ela é. Claro que não devemos procurar a morte ou arriscar nossas vidas, como muitas pessoas fazem, muitas vezes em esportes muito radicais, muitas vezes em determinados atos de imprudência, como vemos no trânsito, como vemos em determinados vícios, pessoas se arriscando desnecessariamente. Óbvio que isso não deve ser feito. A vida tem que ser aproveitada com prudência, tem que ser valorizada porque é uma jornada extremamente valiosa e proveitosa que Deus nos dá com o intuito de aproveitarmos da melhor forma possível, através do cultivo de coisas boas, da prática da caridade, do estudo, da família, dos amigos, do melhoramento moral, do desenvolvimento das virtudes, da prática da solidariedade fraternal. Tudo isso é que faz uma vida ser bela, ser valorosa, ser verdadeiramente produtiva. Nós estamos no mundo para dar uma contribuição. Essa contribuição é na direção de um mundo melhor. O que nós podemos, então, cada um na condição em que está, o que podemos fazer de bom para ajudar no bem das pessoas, para ajudar que as pessoas sejam melhores, para ajudar que o mundo seja melhor. Qual é a nossa contribuição? Esse é o objetivo da existência, darmos a nossa contribuição. Então, a morte um dia chegará. Quando ela chegará, não nos pertence a Deus essa data. O que nos pertence, sim, é saber que enquanto estamos aqui, temos que dar o melhor possível de nós na direção da humanidade. Então, essa reflexão sobre a morte, ela é fundamental. Porque entender o fenômeno da morte é saber valorizar a vida. Até porque a morte não é o final da vida. A morte é o encerramento da vida física, do corpo físico, dessa matéria que nós vemos. Esse sim se decompõe após a morte. Mas a morte não é o fim da vida, porque a vida prossegue. Nós somos espíritos imortais e iremos viver após a morte. Todos somos espíritos imortais. Viveremos após o túmulo e essa vida espiritual, nessa vida espiritual que sobrevive à matéria, é que nós vamos colher o mérito das boas ações que praticarmos ou iremos responder, através do sofrimento, pelo mal que praticarmos na Terra. Então a consequência virá depois da morte. Claro que esse sofrimento, quando nós fazemos o mal, pessoas que levam a vida de forma insensata, esse sofrimento após a morte, que funciona como um resgate,
Ele não é eterno. Tanto que o Espiritismo não aceita a ideia do inferno, porque não existe um inferno com sofrimento eterno. Existe sofrimento, mas jamais sofrimento eterno. Deus não permite que haja um sofrimento para sempre. A pessoa, o espírito, sofre por um tempo para resgatar os males que fez, até cessar aquele período e ele então voltar naturalmente à sua vida plena. Então o sofrimento ele existe como punição, mas ele é temporário, como uma reeducação, não é nem tanto uma punição, como uma reeducação, mas ele é temporário, exatamente para esse aprendizado. Passada essa fase, o espírito volta então sem as dores a prosseguir nas suas tarefas. Então não existe do ponto de vista espírita o inferno. Não existe o sofrimento eterno. Esse sofrimento eterno, essa ideia do inferno com um fogo que não apaga nunca, essa ideia não é aceita pela doutrina espírita. Até porque o próprio termo inferno, ele historicamente significa sofrimento, mas não necessariamente um sofrimento que dure para sempre. Então, todas as religiões sempre trabalharam com a ideia da morte para que nós venhamos a entender como um fenômeno natural. Claro que pode nos causar tristeza quando parte um ser querido, todos nós nos entristecemos, choramos quando morre um ser querido, tudo isso é natural, mas aceitar com naturalidade, ao lado dessa tristeza, aceitar com compreensão, nunca questionar a vontade de Deus, nunca blasfemar sobre a vontade de Deus, aceitar e entender, porque Deus sabe o que faz. E quando chegar a nossa hora de partir, se tivermos merecimento, se tivermos tido uma vida digna, uma vida correta, iremos reencontrar no céu, no mundo espiritual, os amores queridos que partiram antes de nós e reconstituir a família e o grupo de amigos no mundo espiritual. Essa é uma das maiores alegrias do mundo dos espíritos, é a reconstituição da família, do núcleo de família e de amizade, onde estão os nossos amores que partiram antes de nós e temos a possibilidade de revê-los, de reencontrá-los e de estar novamente com eles, sem a possibilidade da separação. É uma das alegrias maiores que Deus concede, porque Deus é todo amor e bondade e Ele quer a nossa felicidade, não quer o nosso sofrimento. Façamos por merecer essa felicidade através da prática do bem, do amor e da caridade. Assim, meus irmãos, então é perfeitamente compreensível entender por que a perda de pessoas amadas deve ser aceita com tranquilidade. Repito, claro que uma tristeza sempre sentimos diante da morte de uma pessoa querida, mas procurar entender isso, procurar ter essa compreensão. Por quê? Porque a tristeza, ela muitas vezes vem, mas que venha como uma saudade natural. Diz a história dos evangelhos que quando Jesus... Diz a tradição cristã dos evangelhos que quando Jesus soube da morte de Lázaro, ele então chorou pela morte do amigo. Quando lhe disseram que Lázaro morreu, ele então chorou. Mas logo depois ele disse, não, Lázaro não morreu, Lázaro vive. E então ele foi lá e mandou que Lázaro saísse de onde ele havia sido colocado, porque acreditaram que Lázaro estava morto, mas ele não estava. Ele estava passando por um processo de letargia ou de catalepsia profunda, que o adormecimento do corpo dava a impressão da morte, e acreditaram que ele havia morrido. E Jesus havia dito, ele não morreu, ele dorme. E chamou Lázaro, e Lázaro então saiu. A expressão ele dorme era exatamente porque ele estava num processo de letargia, que hoje é conhecido, muito conhecido pela medicina, mas na época não havia o conhecimento médico que temos hoje. Mas diz a história que Jesus teria chorado quando ouviu inicialmente a notícia de que Lázaro morreu. Então até o Senhor se entristeceu, e até o Senhor se entristecia com os fenômenos da vida. Portanto, é perfeitamente natural que nós venhamos a nos entristecer nessas situações, um ser querido que parte, perda de pessoas amadas, todos nós sentimos. Nenhum de nós deixa de sentir quando parte um ser querido, mas entender essa realidade é fundamental. É entender uma aceitação, o processo de resignação,
de aceitação, ele é muito importante. Allan Kardec faz uma comparação muito interessante no Livro dos Espíritos, onde ele ensina que dois amigos, ele dá um exemplo, imaginemos dois amigos que estão encarcerados, estão presos. E esses dois amigos presos fazem planos para quando saírem da cadeia, porque vai chegar o dia que eles vão sair. Pode levar muitos anos, mas chegar o dia que eles vão sair da cadeia, que eles vão ter cumprido a pena. Então os dois estão presos, são muito amigos e fazem muitos planos. E Kardec faz então uma comparação muito interessante. Ele diz, são muito amigos. Imaginemos que ao invés deles serem libertos ao mesmo tempo, um deles é liberto primeiro e o outro só irá tempos depois. Um deles foi liberto. Aquele que ficou preso vai ficar triste pela libertação do seu amigo? Ou ele vai ficar feliz que o seu amigo se libertou e vai aguardar pacientemente o momento dele se libertar também para poder reencontrar com o amigo lá fora? Claro que ele vai ficar feliz, vai compreender, vai entender a libertação do amigo, para mais tarde ele também se libertar e reencontrar com o amigo do lado de fora. E ele faz uma comparação com a questão da morte. Aquele ser querido que morreu se libertou. E ao se libertar, ele então está livre das amarguras da terra. E nós que ainda estamos presos, entre aspas, estamos encarcerados, entre aspas, na comparação que Kardec faz, comparação muito sábia, devemos fazer o quê? Aguardar pacientemente. Porque vai chegar o dia em que nós iremos também nos libertar e poderemos reencontrar os seres queridos que partiram. Então essa bênção, meus irmãos, ela é fundamental entender, porque faz com que nós venhamos a ter uma compreensão ampla. Porque a morte, ela não é uma coisa tenebrosa, ela não é uma realidade para amedrontar. A morte é uma libertação. A pessoa está se libertando do corpo. Da mesma forma que uma pessoa que está presa, quando cumpre a pena, ela se liberta da cadeia. Da mesma forma que alguém está internado num hospital, quando fica curado, se liberta do hospital e volta para casa. Assim é o fenômeno da morte. A pessoa está na terra, é como se estivesse presa, como se estivesse internada. A morte é uma libertação. A pessoa se libertou. Triste não é morrer. Triste é levar uma vida indigna. E isso é triste. Nenhum de nós tem que ter medo da morte. Temos que ter medo, sim, de ter uma vida de desonra, de ter uma vida fútil, de ter uma vida vulgar, de ter uma vida egoísta. Isso é que causa tristeza. Agora, se nós levamos uma vida bela, com ações no bem, que cuidamos da família, cuidamos dos amigos, cuidamos da saúde, ajudamos a todos os que precisam, procuramos agir na caridade, isso torna a vida belíssima. Então a morte é uma libertação natural, é como uma porta que se abre para adentrarmos no mundo espiritual, para colhermos as consequências das nossas ações. Então isso é maravilhoso. Claro, repetimos, que a partida de um ser querido sempre causa algum tipo de tristeza. A morte nos causa tristeza. Nenhum de nós fica comemorando como quando uma pessoa que nós amamos morreu. Óbvio que não existe isso, nós nos entristecemos, mas que seja uma tristeza simples, equilibrada, aceitável, que não seja o desespero que algumas pessoas se dão a oportunidade de ter, o desespero, a blasfêmia, questionando a vontade de Deus. Por que Deus fez isso comigo? Por que Deus agiu assim? Eu não vou aceitar. Como que eu vou viver a partir de agora sem fulano? Não é esse que deve ser o pensamento. Choremos, mas ao mesmo tempo agradeçamos a Deus, Ele sabe o que faz. E saibamos que daqui para frente a vida continua normal. E o ser querido que partiu, aonde ele está, ele quer que nós estejamos bem. Ele quer que nós estejamos felizes, porque há algumas pessoas, depois que parte um ser querido, que a pessoa fica com vergonha de ser feliz, como se ser feliz fosse um desrespeito àquele que morreu. Ora, os seres queridos que partiram, onde eles estão, eles querem que nós sejamos felizes. A pessoa fica triste, fica acabrunhada, porque acha que ficar feliz vai ser uma afronta à morte do ser querido. Não vai não. O ser querido quer que nós sejamos felizes mesmo, quer que nós sejamos produtivos, que sejamos realizadores, que venhamos a tocar a nossa vida para frente e que façamos o bem,
que amemos, como disse Jesus, a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É isso que os seres queridos querem de nós, que façamos esse bem, todo o bem que nos seja possível. Porque fora da caridade não há salvação, como a doutrina espírita nos ensina. Porque amai-vos uns aos outros como eu vos amei, como Jesus nos ensinou. Isso tudo torna a vida produtiva, bela, realizadora. Então, meus irmãos, aceitemos a morte naturalmente. E que venhamos a sofrer aqui e ali pela lembrança dos seres que partiram é natural. Mas, ao mesmo tempo, que não venhamos a cair na blasfêmia, na depressão, na falta de resignação, no questionamento divino. Aceitemos, agradeçamos a Deus e venhamos a partir para continuar tocando a nossa vida produtiva e realizadora, como deve ser, e orar por aqueles que partiram. A oração é uma bênção, meus irmãos. Orar pelos seres queridos que partiram é uma necessidade. Orar pelos seres queridos que se foram, aonde eles estão, eles receberão a nossa oração. Pedir a Deus que os abençoe e eles receberão com alegria e serão ajudados e serão beneficiados pelas nossas preces. Oremos sempre. A oração é um recurso que deve ser mais utilizado por nós. Orar pela gratidão a Deus por tudo, orar por nós, pela nossa família, pela humanidade e orar também por aqueles que já partiram. Nunca nos esqueçamos de orar por aqueles que já partiram para o mundo espiritual. Eles precisam das nossas preces, eles precisam das nossas orações para que possam se adaptar melhor ao mundo dos espíritos. Então, meus amigos, essa questão da perda de pessoas amadas é semelhante à questão das mortes prematuras. Quantas pessoas que morrem repentinamente nós não imaginávamos. Como é o caso, por exemplo, de crianças. Como é o caso, muitas vezes, de crianças. Crianças que partem para o mundo espiritual e nós não imaginávamos. Crianças que muitas vezes morrem antes mesmo de nascer, enquanto estão na barriga de suas mães. Outras que morrem ao nascer. Outras que morrem poucos anos depois de ter nascido. Mortes prematuras, ou até mesmo adultos. Adultos que morrem prematuramente, que não esperávamos, que são ainda jovens na idade e que partem para o mundo espiritual sem que tivesse qualquer tipo de sinal precoce que isso pudesse acontecer, sem que tivesse qualquer tipo de debilidade orgânica que porventura anunciasse uma dificuldade, embora uma debilidade orgânica não quer dizer uma morte próxima. Há muitas pessoas que têm problemas de saúde e que vivem ainda muitos e muitos anos. Então, quantas pessoas que estão saudáveis, estão no auge da forma física, na sua juventude e de repente desencarnam por um acidente, por um infarto, por uma tragédia qualquer que venha a acontecer. São as mortes prematuras. Mas não devemos, mesmo que venhamos a ser pegos de surpresa, que venhamos sempre a aceitar a vontade de Deus. Porque tudo tem uma razão de ser. Perdão, é tosse alérgica. O tempo muda um pouco, a gente fica um pouco assim. Desculpem. Então, meus irmãos, procurar entender isso, procurar entender essa realidade, procurar compreender, os espíritos nos ensinam isso nas obras espíritas, as mais variadas obras de Chico Xavier, de Ivone Pereira e de tantos outros. Há inúmeros relatos de espíritos que desencarnaram, por exemplo, na fase infantil, quando criança, e ao chegar ao mundo espiritual, eles então mandavam mensagens mediúnicas relatando que foi necessário assim, que foi da vontade de Deus, que eles precisavam ter uma vida curta e que aqueles períodos, aqueles poucos anos que viveram na Terra foi importante para a sua própria evolução, foi importante para seus pais que tiveram esse aprendizado, que foi necessário, de alguma forma, como uma prova para eles e para os pais, aquela convivência curta. Por mais triste que seja ver um filho partindo para o mundo espiritual, é difícil para um pai ou para uma mãe ver a morte de um filho, evidente que é, mas aceitar a vontade de Deus, saber que ali foi cumprida uma missão,
Se uma criança ficou comigo 5 anos apenas e partiu, que eu possa ter aproveitado o máximo possível esses 5 anos ao lado dela. Por isso, aproveitar o máximo possível as pessoas que estão conosco, meus irmãos. Aproveitar cada momento das pessoas queridas, porque não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos. Por que não? Por que deixar para depois aquilo que podemos fazer agora? Aquele parente querido que nós podemos nos reconciliar e estamos esperando a oportunidade de uma reconciliação. Estamos aguardando uma reconciliação e esse momento não chega nunca. Aquela pessoa que nós não falamos com elas há anos, porque um dia nos prejudicou e às vezes a pessoa nem lembra o que foi que o outro falou que me prejudicou ou o que o outro fez que me prejudicou. A pessoa não lembra, só sabe que não está falando com fulano. Por que não buscar a reconciliação? Por que não buscar unir mais a família? Tudo bem, talvez não tenhamos a mesma amizade com todas as pessoas. Há pessoas que nós temos mais afinidade e que nós temos uma amizade, um carinho mais apaixonado. Isso é natural. Há outras pessoas que nós não temos tanta afinidade assim. Isso é da vida. Mas que tenhamos amor por todas as pessoas. Que possamos, com aqueles que não nos damos tão bem, nos reconciliar. Que possamos nos unir, que possamos ter um gesto, um aperto de mão, mesmo que não tenhamos uma amizade muito grande, se não for possível, mas apertar a mão, um abraço, uma palavra amiga, para diluir sentimentos negativos, para que venhamos a não ter ressentimentos nem mágoas, para que venhamos a cultivar esses valores da forma mais plena possível, os valores cristãos, eliminando os sentimentos negativos e cultivando os sentimentos positivos. Não sabemos o dia de amanhã. Quantas pessoas que sofrem, meus irmãos, imensamente quando parte um ser querido. E por quê que sofrem tanto? Muitas vezes é porque não compreendem o fenômeno da morte, mas muitos sofrem porque não valorizaram a presença da pessoa enquanto estiveram na terra. Enquanto a pessoa estava na terra, a pessoa não valorizou, não foi visitar, não conversava, não dava valor. E agora que o outro partiu, vem o arrependimento. E a pessoa sofre esse arrependimento, esse remorso por não ter valorizado o tempo que o outro esteve na terra, o outro esteve junto. Mas a pessoa tem que olhar para frente, não tem que olhar para trás. Mas a importância de se valorizar cada momento que temos na Terra, cada momento que estamos no mundo. Até porque os seres queridos que partiram, eles não nos abandonaram, eles permanecem conosco, nos auxiliando, nos ajudando, colaborando com a nossa tarefa na Terra. Todos nós temos uma missão a desempenhar e os seres queridos que partiram continuam conosco, nos ajudando a desempenhar essa missão. Permanecem conosco. O nosso querido médium Divaldo Pereira Franco, médium, orador espírita, muito querido no movimento espírita, Divaldo Franco conta um fato muito interessante de que quando a mãe dele desencarnou, até o momento em que ela viveu na Terra, ele conta que ele, Divaldo, havia visitado em torno de 10 a 20 países pregando a doutrina espírita. Depois que a mãe dele desencarnou, ele, nos anos seguintes, ele foi visitando inúmeros outros países que ele ainda não havia visitado. Ele foi recebendo convites de vários países que ele nunca havia ido para levar a mensagem de Jesus, a mensagem da doutrina espírita. E hoje ele já visitou mais de 60 países. Até a morte dela, ele havia visitado em torno de 20, mais ou menos. Depois que ela morreu, foram mais de 30 países novos que ele nunca havia visitado. E os espíritos, os seus mentores espirituais lhe disseram que a sua mãe, quando chegou no mundo espiritual, ela compreendeu melhor a missão que o filho tinha para desempenhar. E então ela pediu a Jesus, a sua mãe, quando chegou ao mundo espiritual, pediu a Jesus e aos benfeitores espirituais que ampliassem o campo de ação do Divaldo no exterior, porque o Brasil estava muito bem servido de médiuns, de oradores, de instituições religiosas, porque o Brasil ele é muito religioso. Como o Brasil estava muito bem servido, então pediu que ampliasse o campo dele no exterior para auxiliar mais o mundo, levando a mensagem da doutrina espírita. E então, novos horizontes se alargaram com a permissão de Jesus e ele visitou mais dezenas de países
que ele nunca havia ido, alguns que nunca haviam escutado falar de doutrina espírita, ele foi levar pela primeira vez a mensagem consoladora que o Espiritismo traz. Veja, a bênção de um ser querido que partiu, a sua mãe ter partido para o mundo espiritual, a partida de uma mãe sempre causa uma tristeza no filho, porque vai sentir sua falta, mas veja a bênção que foi no mundo espiritual ela colaborar com a missão dele, ampliando na tarefa, compreendendo melhor a tarefa do filho, auxiliando nas jornadas dele pelo mundo. E isso acontece com ele, acontece com todos nós. Somos sempre ajudados, mesmo que não vejamos. Os médiuns, muitos veem os espíritos. Nós que não somos médiuns ostensivos, não vemos os espíritos, mas nós podemos sentir a presença deles. Nós podemos sentir o seu apoio. Sonhamos muitas vezes com os seres queridos que partiram. Eles estão conosco e mesmo que não venhamos a sentir a presença deles, mesmo que não venhamos a perceber ou a sonhar, eles estão conosco, nos ajudando, nos intuindo, nos inspirando e nos amparando. Por isso, meus irmãos, é importantíssimo compreender o processo da morte, compreender esse processo. É muito comum, tem um texto muito interessante nesse capítulo do Evangelho, intitulado Se fosse um homem de bem, teria morrido. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Esse texto é tão belo porque ele explica o seguinte, uma frase que as pessoas utilizam no dia a dia, às vezes em outras palavras, mas com esse contexto, que muitas vezes uma pessoa má, uma pessoa que faz o mal, sobrevive a algum acidente, a alguma situação. E as pessoas às vezes dizem, se fosse um homem de bem, morreria. Porque as pessoas mais ficam na terra e os bons morrem. Por que a pessoa boa morre e o mal fica na terra? Por que muitas vezes um doente vive muitos anos e uma pessoa saudável já partiu? Numa casa onde tem uma criança e um idoso, a criança às vezes morre primeiro e o idoso vive muitos anos. Por que a vida tem essas contradições? Num texto muito belo que está nesse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, e trata exatamente, a reflexão desse texto é exatamente essa. A morte não tem um critério. Fulano vai morrer primeiro porque ele está mais velho, porque ele está mais idoso, porque ele está isso ou aquilo. Não, Deus é quem sabe. Deus é quem sabe. Claro que temos que nos cuidar da saúde, nos preservar, não nos expor a riscos desnecessários, claro que não. Mas entender que Deus sabe o que é melhor. Numa casa que tem uma criança e um idoso e a criança morre primeiro, alguma razão tem. Deus sabe qual é essa razão. Se nós temos uma pessoa muito bondosa e uma pessoa muito má e a bondosa morreu primeiro, alguma razão tem. Não temos que lamentar, dizer assim, fulano é tão mal, faz tanta maldade e continua na terra, e o outro que é bom partiu. Podia ser o contrário. Por que Deus não levou o outro e deixou o bom na terra? Nós não devemos fazer esses questionamentos, porque Deus sabe o que é melhor. Deus sempre sabe o que é melhor. Até porque a pessoa boa que parte, às vezes é até um merecimento. Às vezes é uma libertação. Porque a terra tem muitos problemas, tem muitos desafios, tem muitas dores. Então, Deus levar alguém, muitas vezes é merecimento. Às vezes a pessoa é tão bondosa e Deus, então, resolve levá-la para realizar outras missões, outras tarefas. E a pessoa não precisa mais passar pelos sofrimentos do mundo, pelas preocupações da terra. Então, aquilo que aparentemente é um mal aos nossos olhos, nós achamos que é um mal porque a pessoa morreu, aquilo foi ruim. Nem sempre. Às vezes é uma bênção que Deus está concedendo, porque a pessoa está sendo tão produtiva, tão bondosa, Deus, então, por merecimento, pode levar a pessoa, libertando-a das dores da terra e dando-lhe uma felicidade no mundo espiritual para que ela desempenhe novas missões. Enfim, tudo isso é muito relativo, tudo isso é muito flexível, mas o principal é olhar a morte com naturalidade. Não vamos buscar a morte, é evidente que não. Vamos valorizar a vida, mas naturalmente a morte chegará para nós e para as pessoas que amamos. E quando chegar, meus irmãos, que venhamos a aceitar com naturalidade, com tranquilidade, agradecendo a Deus, orando, rezando por aqueles que partiram e pedindo que esses seres que partiram, que sejam abençoados por Deus
e que possam continuar também nos ajudando, para que venhamos a cumprir bem a nossa missão e elevando o nosso pensamento a Deus e a nosso Senhor Jesus Cristo, entendemos, aceitamos, compreendemos e nos resignamos diante da morte. E assim fazemos com que a vida seja cada vez mais valorosa, que a vida valha cada vez mais a pena, porque é isso que Jesus espera de nós, que venhamos a vivenciar o amor a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, e venhamos a vivenciar esse princípio traduzido na caridade, porque fora da caridade não há salvação. Por isso o Espiritismo traz como lema: fora da caridade não há salvação, porque esse é o sentido da valorização da vida, de ter uma vida realizadora, produtiva. Por isso que se diz simbolicamente que o Espiritismo matou a morte, porque o Espiritismo demonstra toda a realidade do mundo espiritual. Então ele matou a morte. É como se a morte não existisse, que a vida espiritual é plena, é pujante, é estuante. Então é como se não existisse a morte. A vida continua em espírito, mas continua plenamente. Isso que nós devemos procurar cultivar, para que esse amor verdadeiro e puro possa pairar em nossos corações, nos tornando cada vez melhores, mais felizes e mais realizadores. Pedindo perdão a Deus pelas nossas faltas, agradecendo o Senhor pelas bênçãos que Ele nos concede a cada dia e fazendo todo o bem que nos seja possível, é a nossa missão de cada dia. Queremos agradecer, meus amigos, a presença, a participação de todos. Não se esqueçam de deixar seus comentários, de se inscrever no canal, que é sempre muito importante, que possamos ter levado reflexões que de alguma forma colaborem na reflexão e na evolução dos amigos. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho de todos. Vamos fazer uma oração, assim como no início, para encerrarmos. Bom e amado Mestre Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais um momento de paz, de análises, de lembrança dos Teus ensinos. Que possamos cada vez mais valorizar a vida em nome do amor, através da prática da caridade, conforme o Senhor nos ensinou, para que nossas vidas sejam cada vez mais plenas de luz e de paz e sejamos verdadeiramente discípulos, Mestre, do Teu Evangelho Redentor. Se conosco, que os bons Espíritos nos envolvam e que Deus, em sua infinita misericórdia, nos ampare, amparando nossos lares e os nossos corações, e receba a nossa gratidão por todo o sempre. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado, graças a Deus. Muito obrigado a todos, meus amigos, e muita paz.